A Aurora perguntou quanto tempo de respiro você costuma deixar entre os compromissos na agenda. Também depende muito dos compromissos, depende se existe deslocamento e depende de como está o meu dia de modo geral. Então, por exemplo, se eu tenho, se é, sem ser a pandemia, e eu tenho uma reunião em 2 clientes em lugares diferentes, eu não vou colocar muito próximo, porque eu sei, trânsito de São Paulo é complicado, então eu vou dar um espaçamento maior. Eu vou pesquisar no Google Maps quanto tempo leva entre um e outro. Se ele me falar, sei lá, 1 hora, eu vou dar um espaçamento de 2 horas, porque tudo pode acontecer nessa cidade de São Paulo. É uma ponte que cai, é o alagamento, é o trânsito absurdo porque quebrou um negócio no meio da Marginal Tietê. Então, eu sempre dobro o espaço planejado de tempo, assim, quando é deslocamento. Quando é uma reunião virtual, por exemplo, então suponhamos que eu tenha reunião com as tutoras do curso na quinta-feira à tarde. E aí eu marco 1 hora e meia com cada uma delas. Eu dou um respiro de meia a 1 hora. Por quê? Primeiro, porque uma reunião pode se estender se for necessário. Segundo, porque eu tenho que dar esse respiro no meio das 2 reuniões, por mais que elas sejam virtuais, porque como são 2 reuniões grandes no meio da tarde, eu tenho que olhar meus e-mails, eu tenho que responder mensagem, eu tenho que fazer outras coisas que vão surgindo enquanto eu estou em reunião, especialmente trabalhando em casa, com filhote e tudo mais, essas demandas da casa, né, durante a pandemia, assim. Agora, se forem 2 reuniões de 1 hora ou de menos de 1 hora e que são muito rapidinhas, é provável que levem menos de 1 hora, e é só uma coisa de repassar algumas informações, vai ser muito rápido e são virtuais. Nesse caso, às vezes eu marco uma na sequência da outra, sem problemas, porque eu sei que vão durar menos de 1 hora, eu já coloco essa 1 hora como um respiro. Então vai depender muito do tipo de compromisso e de como tá o seu dia, tá? Se eu tô numa semana muito cheia de coisas para fazer e eu tenho reuniões, eu procuro agrupar essas reuniões num período do dia, porque daí eu faço um sprint ali com as reuniões e na parte da tarde eu abrigo todas as outras atividades que eu tenho. Então vai depender muito, Aurora, da própria configuração do seu dia e de cada tipo de reunião que você vai ter.